Olá! Hoje eu quero ajudar você que enfrenta um drama ao colar imagens em um documento do Writer. Normalmente, elas costumam ficar sobrepostas. Eu estou copiando uma imagem aqui de outra tela que vou colar agora no documento que está em branco. Eu quero apenas mostrar o problema, o drama. A primeira imagem até que saiu bonitinha. Agora eu vou dar um Enter, quero posicionar ela mais acima, colocar outra mais abaixo. E já estou providenciando um print de outra imagem que eu vou colar aqui mais abaixo. Pronto. E agora eu tenho uma terceira imagem que eu quero colar no documento. E você vê que tem toda essa dificuldade. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou para o próximo documento? Uma se acavalou sobre a outra, estão aqui sobrepostas, aquela bagunça. Pois bem, é isso que nós vamos eliminar hoje de problema com alinhamento de imagens. Em primeiro lugar, precisamos visualizar algumas coisas que estão invisíveis no documento. E para isso, utilize este botão do menu do Writer, que se chama Marcas de Formatação. Você vê que eu tenho um texto e algumas coisas estão escondidas nesses espaços reservados em branco que vão ser visualizadas ao ativar as marcas de formatação. E você viu que apareceram uns caracteres estranhos. Vou explicar cada um deles. Cada espaço é marcado por um pontinho, indicando que ali existe o caractere de espaço. Se eu puser vários espaços, lá está a marcação de todos os que foram reservados. O segundo é o espaço de tabulação de parágrafo, é substituído por essa seta que tem um espaço antes e um depois. E o terceiro caractere, que nos interessa bastante no momento, é o da quebra de parágrafo, que é marcado por esse caractere que se parece com a letra π. Então, com esse recurso das marcas de formatação, vai ficar mais claro o que está acontecendo em volta das palavras, em volta da organização dos espaços reservados para o texto. Em segundo lugar, nós precisamos ver o funcionamento deste outro recurso, que é a âncora da imagem. Funciona da seguinte maneira: eu vou selecionar um espaço em uma quebra de parágrafo, eu vou colar essa imagem, vou reduzir um pouquinho o tamanho dela para ficar mais simples, e você vê que tem um caracterezinho nesse canto. Não preciso fazer nada, a imagem está selecionada, e eu vou no menu à esquerda superior, onde tem essa âncora, e verifico que as opções dele são de ancoragem dessa imagem. Se vai ser feita no parágrafo, se vai ser feita no caractere, ou tornar a imagem como se ela fosse um grande caractere no meio do texto. Veja só que assim ela reservou todo o espaço de um parágrafo aqui. Eu prefiro a opção no caractere e nós vamos seguir com esta opção de âncora para simplificar a nossa receita. O próximo recurso para tratar a localização das imagens é o recurso de envolver. Esse sim vai tratar do relacionamento da imagem que você colou no seu documento com o restante do texto ou dos espaços que estão alocados no documento. Por exemplo, agora selecionando esta imagem, eu tenho disponível aqui esse menuzinho, onde a primeira das opções do recurso envolver é o nenhum, ou seja, o texto não envolverá a imagem, ela vai ficar separada do texto. Vai existir texto antes, então nomeio a imagem, e depois vai haver texto de novo. Ele vai ficar acima ou abaixo sem se ajustar à sua forma. Esta é uma forma bem simples de você começar a organizar as coisas do texto. Por exemplo, eu vou copiar aqui e colocar mais texto em volta da imagem nesse outro parágrafo.
E é isso que acontece. Nós temos texto em cima, texto embaixo e a imagem no meio, alocando o seu próprio espaço. Nesse momento eu vou retirar esse parágrafo que não tem conteúdo nenhum para deixar o texto coladinho na imagem. Texto antes, texto depois. A segunda opção, paralelo, o texto envolverá a imagem de forma paralela. Na prática, nós vamos aqui no nosso documento, eu tenho a imagem, ela está selecionada e eu vou nessa opção do paralelo, na qual você pode ver que a imagem ficou mergulhada no meio do texto. Ou seja, esse texto está indo até esse ponto, espaço, próximo caractere é do outro lado. Essa linha aqui termina aqui. Eu acho um pouco incômodo para a leitura. Então, não me parece útil esse tipo de alinhamento da imagem, porque ela fica mergulhada no meio do texto, né? Eu prefiro que se termine o texto de um lado para começar do outro, quando é necessário utilizar assim. O próximo recurso é o ideal, que o texto tentará seguir o contorno da imagem da melhor maneira possível, ajustando-se à sua forma. Então, selecionando o ideal, o texto vai sozinho procurar o seu lugar ao redor da imagem. Nesse caso aqui, eu poderia pegar a imagem, movimentar ela mais para a esquerda e deixar que o texto tome o seu espaço em volta dela. Também existe a opção antes, que o texto garantidamente vai ficar alocado apenas antes da imagem. Como assim? Voltando para a nossa aula, marcamos a imagem, selecionamos antes e o texto vai procurar o espacinho antes. Como eu forcei uma localização da imagem aqui, ele não encontrou esse espaço à esquerda. Basta deslocar a imagem para a direita e ele vai procurar o seu lugarzinho. Ok? Penúltimo lugar, existe o depois. É justamente o contrário. Envolver o texto depois vai procurar o espaço à direita da imagem, que não está encontrado aqui, mas a gente vai levar para a esquerda e ele tomou o espaço aqui em volta da imagem após ela, ok? E por último, no recurso envolver, existe a opção através, na qual o texto envolverá a imagem passando através dela. E vamos ver como ele funciona. Inserindo uma imagem, eu vou dar um tamanho adequado para ela no nosso documento, para ficar lá mais próximo ao texto. E selecionar a última opção, que é através. Veja que o texto não se amolda de maneira nenhuma à imagem, ela fica como flutuando por cima dele. Isso aqui é especialmente útil quando você quer colocar uma imagem transparente, um objeto transparente sobre o texto, como por exemplo, eu poderia trocar a transparência da imagem nas propriedades. Menu, propriedades, aparece essa janela, tem aqui transparência. Ao modificar para 50%, nada acontece, porque o LibreOffice não lida dessa maneira com a imagem. Então, vou começar colocando um objeto que pode ser transparente, que no caso seria uma forma. Inserir forma retangular, simples. Não vou me preocupar com propriedades de cor desse objeto, mas ele também pode ser tratado por essas opções de envolvimento. Então, ele está definido no caractere, está com envolvimento através e eu vou colocar sobre o texto, ok? Nesse caso, eu posso sim vir nas propriedades dele e em área definir que esse retângulo vai ter 50% de transparência, por exemplo. Veja que agora sim o retângulo é transparente, eu posso colocar em qualquer lugar e o texto não é modificado pela posição dele.
Veja que, por exemplo, eu ainda posso ter o meu retângulo transparente, selecionar outro modelo de envolvimento do texto e tudo vai acontecer como a gente conheceu antes. E não vai ser possível colocar esse retângulo sobre o texto. Mas, quando eu selecionar a opção através, aí sim ele permite colocar. Mas, Leonir, se eu quiser colocar uma imagem transparente, não tem como fazer isso no LibreOffice? Meus queridos, aqui está a cereja dessa aulinha. Nós vamos sim colocar uma imagem. Selecione o retângulo, clique em inserir figura. Selecione a imagem. Abrir. Está vendo uma imagem? E ela está com 50% de transparência herdada do retângulo aqui com o texto. É claro que nesse caso o texto, para ficar mais visível, precisaria trocar a cor dele para uma que fosse deixar ele mais visível no meio dessa imagem. Mas conseguimos demonstrar aqui então o funcionamento desse recurso. É isso então, se você gostou dessa aulinha rápida de como tratar imagens no LibreOffice, curta, compartilhe e escreva perguntas para que na próxima eu possa ser mais assertivo na necessidade que você tem de aprender a utilizar o LibreOffice Writer.